Fala galera do canal Finanças Contemporânea, como é que vocês estão, gente? Top demais, começando mais um vídeo pra vocês. E cara, hoje nesse vídeo eu vou trazer tudo que vocês precisam entender para que vocês possam alocar e investir o seu dinheiro em fundo imobiliário, ou melhor, em imóveis, né? Roda a vinheta. Opa, não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para que você não perca nenhum vídeo que sai todo sábado ao meio-dia. E é de extrema qualidade sua inscrição aqui pra gente. Nesse vídeo você vai sair sabendo quase tudo sobre FIIs ou fundos imobiliários e, claro, uma maneira de como investir neles. Sabe aquela pessoa que sempre foi em shoppings e sempre gastou nas lojas, deu lucro, se possível você é essa pessoa? Então, cara, e se eu dissesse que ao invés de sempre gastar lá, você pode ser um sócio desse shopping, ou melhor, um dos donos dele? Sim, isso mesmo. Investir em fundos imobiliários é nada mais que isso, nada mais que você investir em algum imóvel, cara, sendo ele shopping, galpão, fundos de papéis, entre outros. É nada mais que você adentrar seu dinheiro a fins imobiliários. Você sempre ouviu falar no Shopping Iguatemi? Sim, isso é um fundo imobiliário, se você não sabia. Quando você se fala em fundo imobiliário, ele tem um nome conhecido que todos os investidores ou pessoas que entendem um pouquinho do assunto comentam. Qualquer FII é nada mais que FII. E algumas vezes aparece o S, FIIs, né? São abreviação de fundos imobiliários. E cara, uma das vantagens desse tipo de investimento, você não precisa ter um monte de dinheiro como se você fosse investir ou comprar um terreno, ou como se você fosse comprar uma casa de aluguel. Nesse tipo de alocação, você precisa ter um money apenas do valor da cota daquele fundo imobiliário, porque ele é vendido como cotas, sim, cotas pequenas com valores unitários. E hoje em dia você pode encontrar cotas com R$50 ou menos, cara. Tem cotas mais caras? Sim. Tem fundos imobiliários mais caros? Tem também. Só que o mínimo hoje você vai achar fundo imobiliário que a cota está custando R$10, 10 e pouquinho, até fundos imobiliários que a cota custa 200, entre outras coisas. Quando você investe nesse título também, você, querendo ou não, vira sócio de determinada empresa, porque você compra cotas daquele vendedor, daquela pessoa que quer que você faz parte, adentrando o seu dinheiro lá para que ele use para outras coisas. Então você, querendo ou não, tem uma parte da empresa. E se você tem uma parte da empresa, você precisa receber o lucro dela. Você precisa saber para onde que esse lucro está indo. E nos fundos imobiliários, esse lucro que é distribuído aos acionistas é conhecido como dividendo. O que é o dividendo? Como eu já falei várias e outras vezes aqui no canal, dividendo é uma parcela do lucro de uma empresa dividido entre seus acionistas, seja eles independente do tanto de cotas que possuem. Se você é acionista, você tem direito de receber dividendos. Esse tipo de alocação desmistificou o mundo do mercado de imóveis. Por quê, cara? Porque antigamente, para você comprar, por exemplo, um terreno, não tinha jeito de você comprar só 1 metro quadrado. Só, por exemplo, 2 metros quadrados e o resto do terreno não quero mais. Isso simplificou a maneira de nós investirmos em imóveis. Porque é aquele ditado, né? Deus não fará mais terras, então vamos comprar as que tem. E é isso. Se você compra imóveis, você tem uma nova oportunidade. Vamos dar um exemplo então para simplificar tudo isso. Cara, uma casa de aluguel hoje em dia. Você tem uma casa de aluguel, você não consegue vender rapidamente, por exemplo, uma parte apenas da cozinha. Ou, por exemplo, uma parte só do banheiro. Ou, por exemplo, só 1 metro quadrado do quarto. Você tem que vender a casa inteira. Já os fundos imobiliários, ele tem uma outra vantagem sobre tudo isso. Qual que é essa outra vantagem? Ele, de certa forma, quando você vende alguma cota, você não precisa vender todas que você tem. Então é uma outra vantagem quando se trata em comparação a um imóvel físico, uma casa, um terreno, um galpão. E ele traz essa diferença de opiniões.
quando se tem isso. E outra coisa, né, tem também os gastos. Quando você compara um fundo imobiliário a uma casa, não tem nem cabimento, porque quando você adquire uma casa, você tem IPTU, você tem inquilino para que ele mora dentro dessa casa e pague aluguel para você. Aí você tem que se preocupar se ele está pagando correto, você tem que se preocupar se ele vai te entregar a casa de uma boa maneira depois e várias outras coisas. Os FIIs não tem isso, você só compra a cota e boa, cara, é isso. E só se preocupa com dividendos caindo na sua conta. O que, ao contrário do imóvel físico, é totalmente diferente. Mas, Alan, qual que é a variedade desses fundos imobiliários? Hoje em dia no mercado brasileiro, ou seja, na B3, tem mais de 400 tipos de fundos imobiliários, seja eles variados, com, por exemplo, desde fundos de tijolos, que são fundos que investem em galpões, shoppings físicos, a fundos de papéis, que investem, por exemplo, em aplicações bancárias com fins ao meio imobiliário. Novamente falando, quando se tem um fundo imobiliário na sua mão, você pode desfazer dele a qualquer momento. A liquidez do fundo imobiliário é uma boa vantagem quando se fala em comparação de um imóvel físico para um FII. Por quê? Porque quando você tem um imóvel físico, como eu disse há alguns segundos atrás, você leva, se você quer vender ele, algum tempo também. Você não vai vender ele do dia para a noite. Agora o fundo imobiliário não, você dá uma ordem nele lá de venda e sucessivamente você vai ter propostas e é só efetuar a sua venda. A casa não, ela tem a questão de burocracia, de você ir no fórum, não sei o que, passa para nome, passa não sei o que outro. O fundo imobiliário já não tem isso, é só a questão de venda e compra. Mas Alan, então já que você está falando sobre fundos imobiliários, que ele é uma boa oportunidade e entre outras coisas, ele só tem vantagens, é um mar de rosas? A maioria são vantagens, mas como toda coisa natural do mundo, tem algumas desvantagens também. E qual que é a desvantagem desse título? A taxa de administração. Que? Taxa de administração? O que é isso? Os fundos imobiliários, eles são administrados por pessoas. E essas pessoas cobram certa taxa para que elas, sim, tomam decisões, compram imóveis, efetuam vendas e assim sucessivamente. Então essa taxa não é nada de loucura, tipo 10, 15%. Meu Deus, olha que taxa alta. Não, é uma taxinha que eles vão cobrar de você, investidor, que pode variar entre 1 a 3%. É algo muito caro? Não, gente, não é algo muito caro. Tudo depende da cota do fundo imobiliário. Tudo é em comparação. E outra coisa que eu preciso te falar sobre o fundo imobiliário, ele não desconta imposto de renda. Por quê? Porque quando você se fala em uma aplicação como uma ação da Bolsa de Valores, ela determinadamente, quando você vende ela já desconta o IR, ou seja, o imposto de renda. E quando você recebe dividendos, também, cara. O fundo imobiliário não, ele dá um lucro para você. E esse lucro, de certa forma, já não desconta imposto de renda. O único desconto que você vai ter é quando você vende aquela cota daquele fundo imobiliário em comparação ao valor que você vendeu. Alan, é toda pessoa física ou jurídica que não vai ter esse desconto? É o seguinte, só pessoas físicas não têm esse desconto, pessoas jurídicas são diferentes. E outra coisa, fundos imobiliários é um dos investimentos mais populares hoje em dia. Ele é a oportunidade no mercado de imóveis. Então comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se você tem alguma dúvida sobre, ou se você quer que eu traga um segundo vídeo explicando mais a fundo, detalhinho por detalhinho. E é isso. Eu vou fazer um segundo vídeo, de certa forma, mostrando realmente como que é investir em fundos imobiliários na prática. Segue meu Instagram que está aparecendo aqui na tela, finanças.contemporânea. Deixa seu like, vamos que vamos, e eu te espero até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!